Começa agora o último correspondente local de 2019. Nesta edição, você confere. Média de negros e negras na Universidade Estadual de Ponta Grossa é menor do que a nacional no ensino superior. Ciclovia na Avenida Monteiro Lobato interfere nas paradas de ônibus. Colégio Estadual do bairro Chapada não possui estrutura para suportar a demanda de alunos. Pela primeira vez, negras e negros são maioria nas universidades públicas do Brasil, segundo o IBGE. Entretanto, os dados da UEPG indicam que somente 4% dos estudantes da instituição são deste grupo. Somente 12,8% dos negros entre os 18 e 24 anos são estudantes em instituições de ensino superior brasileiras, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a 2015. Em 2018, a taxa de egresso na universidade era de 35,4% da população negra ou parda e de 53,2% da população branca. Considerando a totalidade da população brasileira, são apenas 34% de negros nas universidades. Tendo em vista a melhora nos indicadores de atraso ou abandono escolar, negros e pardos passam a compor a maioria nas instituições de ensino superior na rede pública do país, um total de 50,3% em 2018. Entretanto, seguem não representados, tendo em vista que constituem 55,8% da população. Isso faz com que seja necessária a existência de medidas que ampliam e democratizam o acesso à rede pública de ensino superior. Em 2019, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o número total de alunos matriculados é de 7.600. Desses, 351 se declaram negros, sendo 137 do gênero feminino e 178 do gênero masculino. O estudante de serviço social, que faz parte do coletivo negro de Ponta Grossa, fala sobre a importância da política pública de cotas raciais. Foi através da política de cotas que eu tive acesso à universidade pública. Eu acredito que a gente precisa ter muito mais debate do ponto de vista para que outras pessoas tenham acesso a ela, mas eu acho que ela é uma política que vem sendo desmistificada ainda, né? Porque existe muito uma ideia no Brasil de que todo mundo é igual, né? Então você coloca um discurso de igualdade, onde que todo mundo é igual, mas ao mesmo tempo você reproduz as desigualdades, né? O processo de implantação da política de cotas na UEPG teve início em 2005. Essa implantação foi defendida pela necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior a grupos sociais e étnicos. A diretora de Ações Afirmativas da UEPG fala sobre a política de cota racial e a política de permanência. Bem, a importância de uma política de cotas é a garantia de a médio e longo prazo o quadro de pessoas que acessam o ensino superior ele se modifique, né? Então, quando nós pensamos no acesso ao ensino superior, é necessário pensar na diversidade da sociedade. Então, é necessário pensar a ampliação do número de vagas e, dentro da ampliação do número de vagas do ensino superior, pensar condições propícias, né, para que os grupos historicamente excluídos possam se aproximar, né, da condição dos grupos que são grupos privilegiados, né? Nova ciclovia na faixa direita da Avenida Monteiro Lobato causa transtornos do embarque e no desembarque de passageiros de ônibus. A ciclofaixa inaugurada no Jardim Carvalho no início deste mês faz parte da revitalização da Avenida Monteiro Lobato, que reconfigurou o trânsito de toda a região. Segundo a Prefeitura de Ponta Grossa, a mudança permitiu mais agilidade nos deslocamentos e segurança para motoristas, pedestres e ciclistas. O novo binário, que incluiu as avenidas Monteiro Lobato e Eusébio Batista Rosas, alterou o sentido de 3 ruas do cruzamento. As ciclofaixas são destinadas a ciclistas e pedestres e ocupam uma faixa no lado direito das avenidas. Entretanto, os pontos de ônibus também ficam à direita. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, os ônibus não podem parar em cima da faixa nem para embarque nem para desembarque. A solução encontrada pelos motoristas do transporte público foi parar na via com o pisca-alerta ligado. Os passageiros atravessam a pequena faixa de pedestres e entram no ônibus. Outro problema são as conversões à direita, em que os carros são obrigados a passar por cima da ciclofaixa, mesmo que a preferência seja dos ciclistas e pedestres. De acordo com a MTT, a preferência é sempre do usuário que estiver na ciclovia.
A Prefeitura de Ponta Grossa gasta cerca de R$ 28.760.000 em pavimentação asfáltica. O valor representa apenas 29% do total orçado para este gasto em 2019. Uma a cada 4 ruas de Ponta Grossa ainda não possui asfalto, segundo a Prefeitura. Só em 2019, 26 contratos de pavimentação asfáltica foram construídos. Foram realizadas manutenções em importantes trechos da cidade, como a Avenida General Carlos Cavalcante, Avenida Riachuelo e Bonifácio Vilela. O orçamento previsto para este ano somou cerca de R$ 100 milhões. 85 milhões foram liberados por meio de uma operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, através de um programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Os outros 15 milhões devem ser pagos pela Companhia Pontagrossense de Serviços. Porém, com os contratos realizados este ano, o valor gasto até agora foi de R$ 28.760.000. Em 2018, o investimento foi de R$ 58 milhões. Neste ano, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei 3.338/19 do Executivo, que prevê o orçamento de 67,2 milhões destinados à pavimentação em 2020. Colégio Estadual Ana Divanir Borato não possui estrutura para comportar os 600 alunos matriculados na instituição. O Colégio Estadual Ana Divanir Borato não possui a estrutura necessária para comportar os alunos matriculados na instituição. O colégio possui apenas 6 salas de aula para acomodar os 546 alunos matriculados. Ainda falta estrutura para a quadra de esportes, laboratório de ciências e de informática, além de ser improvisado o local dos banheiros para os alunos e para a sala da diretoria. Entre as principais causas de superlotação no colégio está a ampliação e o aumento populacional do bairro nos últimos anos, com a construção de novos conjuntos habitacionais na região. Como explica a moradora do bairro, Marindalva Borges, que conseguiu matricular sua filha no colégio. Bastante crescimento de bairro. Aí ficou pequena a escola, né? Mas a gente espera que venha a ser mais aumentado, mais simplificada, né? O Colégio Estadual Ana Divanir Borato iniciou suas atividades em 2002 de forma provisória para suprir a necessidade educacional do bairro Chapada. Atualmente, o colégio atende 546 alunos, sendo 386 no período da manhã e tarde e 160 no período da noite. Segundo a diretoria do colégio, as tentativas de diálogo junto à Prefeitura e o Núcleo Regional de Educação tiveram início em 2005. No início de 2019, a Prefeitura deu início às obras de ampliação da Escola Municipal ao lado do Colégio Estadual Ana Divanir, a Escola Municipal Fariz Micaeli. A obra de construção para a Escola Municipal está avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões. A proposta do Núcleo Regional de Educação é que o Colégio Estadual Ana Divanir seja deslocado para o prédio antigo da Escola Municipal Fariz Micaeli e conta com 9 salas de aula e uma quadra de esportes. Para a presidenta da Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual Divanir Borato, Josiane de Paula Sovinski, é preciso pensar soluções permanentes para resolver as demandas da escola e tratar a educação dos alunos com mais dignidade. A gente vê sempre o lado bom. Eu vejo sempre como lado bom, porque eles vão fazer salas, né, ali. A promessa do núcleo, né, para a diretora nossa aqui é que quando eles terminarem essas salas, eles vão, a Fariz vai vir, né, aonde a gente está aqui, e eles vão ficar com essas 2 estruturas e vão doar definitivamente aquela escola para Ana Divanir. A gente tem que ver se isso realmente vai acontecer, né? A gente quer acreditar que isso realmente, né, é uma coisa boa. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Ponta Grossa registra 3 casos de sarampo confirmados e 20 em investigação. Depois de 20 anos sem casos confirmados de sarampo no estado do Paraná, 2019 trouxe a doença de volta à tona. Em Campina Grande do Sul, registrou-se o primeiro caso. A partir daí, foram 1.679 casos notificados no estado e 538 casos confirmados. O primeiro boletim de monitoramento da situação epidemiológica do sarampo no Paraná, postado em 29 de agosto deste ano, apontava 65 casos notificados e 7 confirmados. O número de casos confirmados em 3 meses foi de 7 para 538, mesmo com as campanhas de vacinação.
O gerente de imunização do município, Tiago Bueno, explica em entrevista como a doença é transmitida. Então a pessoa transmite o sarampo através das vias aéreas. Então eu estou com sarampo, eu estou falando, estou tossindo, espirrando, né? Eu estou dissipando micropartículas virais nesse ambiente. E essas partículas virais permanecem no ambiente por 2 a 3 horas depois que eu vou embora daqui. As pessoas que vêm após a minha saída ainda podem vir a contrair o sarampo se forem suscetíveis, ou seja, se não forem vacinadas. O que a gente pode esperar para 2020? Com essa facilidade de multiplicação, para 2020 a tendência é que os casos aumentem ainda mais? O que tem que ser feito para que seja contido esse surto de sarampo? Bom, uma das estratégias para conter o surto é a renovação de campanhas. Então o Ministério da Saúde iniciará em 2020, em fevereiro, uma nova fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Agora para pessoas de 9 a 19 anos e também a ampliação da faixa, né, com indicação da vacina para pessoas com até 59 anos. Então o Ministério indica 2 doses da vacina para pessoas até 29 anos, vacinas com componente sarampo, né, que seria dupla viral, tríplice viral, tetraviral ou sarampo monovalente. Para pessoas maiores de 30 anos e agora até 59 anos, pelo menos 1 dose da vacina já é o suficiente para a pessoa estar vacinada e imune contra o sarampo. Em Ponta Grossa foram registrados 3 casos de sarampo confirmados, 12 casos descartados e 20 casos em investigação até o momento. Os editais do Fundo Municipal de Cultura, que estavam atrasados desde outubro, começaram a ser pagos em dezembro. Os editais do Fundo Municipal de Cultura, que estavam em atraso desde outubro, estão sendo pagos agora no mês de dezembro. São eles: de estímulo à produção de obras e exposições, o edital para projetos de artes visuais, o Festival Pontagrossense de Cultura Popular e as oficinas de produção literária Poesia da Vila. Ao todo, foram 10 editais prejudicados, onde 16 jurados e 76 artistas e produtores culturais não foram pagos nas datas previstas. Os conselheiros realizaram uma reunião com o secretário de Finanças, que explicou que não faria o repasse neste ano de 2019, alegando outras prioridades financeiras. Após pressão popular, o secretário prometeu realizar os pagamentos em parcelas depositadas no fundo. A partir disso, a Fundação entra em contato com os artistas selecionados para que eles compareçam à Fundação a preencher os documentos, assinar os recibos, para poder realizar o pagamento. A partir disso, o pagamento é referente a 50% da premiação para um financiamento. Até o dia 30 de abril de 2020 é que serão realizadas as edições do festival, e a partir disso, depois das edições do festival, os artistas geram um relatório para poder receber a segunda parcela. Então temos até o dia 30 de abril do ano que vem. Segundo a lei que institui o Plano Municipal de Cultura, o depósito deveria ter sido feito pela Prefeitura no primeiro trimestre do ano, para que, a partir daí, sejam lançados os editais que promovam atividades culturais no município. O dinheiro previsto no orçamentário para o Fundo Municipal de 2019 será depositado em parcelas. A primeira, de R$100 mil, foi depositada dia 26 de novembro. A segunda parcela, de R$60 mil, foi depositada dia 10 de dezembro. A última parcela, no valor de R$176.500 mil, será depositada em janeiro de 2020. Aí o de cultura popular, que a gente também teve um problema que seria feito um festival, seria promovido um festival em 2 bairros da cidade, né, bairros da periferia, e utilizando o espaço da comunidade, dessas comunidades, e o evento não aconteceu. Foram selecionadas as pessoas, foram selecionados vários projetos super legais da cidade, né, envolvendo cultura popular, envolvendo cultura brasileira, e o evento não aconteceu. E também, né, em reunião, a gente decidiu que ficaria para o ano que vem. A Melu Clarindo Nunes foi contemplada com 3 editais: o edital de cultura popular, de expressão afro e de música. Ela já recebeu a primeira parcela e aguarda a realização do festival para a realização das atividades e assim receber o pagamento da segunda parcela do edital. A Melu ressalta a importância da realização destes editais para os artistas que promovem atividades lúdicas junto à comunidade.
É que, assim, claro que a gente sai lesado financeiramente e pelas expectativas e tudo, né? A gente como artista. Mas é muito problemático quando você tem um acordo com uma comunidade, sabe? E não consegue cumprir esse acordo. São outras pessoas que são lesadas, são receptores de arte. Moradores dos bairros afastados do centro reclamam da falta de estrutura nos espaços de lazer. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ponta Grossa, a cidade possui atualmente 121 praças. Dessas, 11 estão na região central. As outras 110 estão espalhadas pelos bairros da cidade. O mesmo acontece com as academias ao ar livre. Das 53 existentes, apenas 2 estão no centro, as demais se encontram em outras regiões. Porém, os moradores dos bairros mais afastados afirmam que não há estrutura e manutenção dos espaços de lazer já existentes nos bairros, como afirma o presidente da Associação de Moradores da Vila Princesa, no bairro de Varanas. Somos ignorados, infelizmente, assim que a gente pode dizer, por causa que se vocês for ver lá pelo centro, todas as praças, lugares estão tudo bonito, né? E agora quase que chegando outra época de eleição, os bairros eles começam a fazer alguma coisa, mas não é assim que dê para você se espantar, né, que está ficando bom. Mas a gente pede, mas infelizmente somos ignorados. Os brinquedos estão todos depredados e há muito lixo no local, além de ter terrenos baldios em volta do parque, sem a manutenção do mato, o que dificulta o acesso da população. Além disso, os moradores também denunciam a falta de iluminação do local e o descaso por parte do poder público com a população. De acordo com o trabalho realizado pela pesquisadora Emily Cristine Pereira, os bairros mais afastados da região central são os que menos apresentam praças para a população, e as poucas que possuem são precárias. Eu ia conversar com o pessoal do Caracará mesmo, desse bairro, era uma região mais ali de Santa Bárbara, onde eles chegaram a falar que no máximo teriam umas 3 praças, e não era exatamente praças, áreas de lazer, uma coisa assim mais... um espaço mesmo, onde colocaram aqueles equipamentos de academia ao ar livre e ficou para a população, mas esquecido. A Prefeitura ainda afirma que o planejamento de novos espaços se dá a partir da densidade demográfica da região e a pedido da comunidade pelo número 156, com a previsão de novos espaços de lazer, sobretudo com o uso de materiais recicláveis para otimizar recursos e atender ainda mais pessoas. Secretaria de Educação do Paraná transfere as vagas noturnas do ensino médio para o período da manhã. A Secretaria do Estado da Educação anunciou no último dia 20 de novembro o remanejamento de vagas do período noturno em escolas estaduais do ensino médio para o período diurno. A decisão afeta estudantes que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite. Segundo o censo escolar do IBGE de 2018, dos 340 mil estudantes matriculados, 1/3 desse total era do período noturno. A justificativa do governo do estado para essa medida, que deve ser aplicada já no próximo ano, se deve à evasão escolar que em 2018 somou 17,6%, segundo dados do próprio estado. A PEC da Previdência, aprovada pelo governo estadual, aumenta a alíquota de contribuição do servidor, a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição dos servidores. Mas a decisão não afeta somente salários. Confira na reportagem. A PEC da Previdência, aprovada pelos deputados estaduais, muda o tempo de contribuição e o tempo de serviço dos servidores de todo o Paraná. Professoras mulheres, por exemplo, que antes se aposentavam com 50 anos, passam a se aposentar com 57. Professores homens, que antes se aposentavam aos 55, passam a se aposentar aos 60. O tempo de contribuição vai de 25 anos para mulheres e 30 anos para homens, para 25 anos para ambos. A aprovação da PEC mobilizou professores de todo o estado. Dariene Kincheski, professora de português há 15 anos, fala sobre os efeitos da decisão do governo para os profissionais e para o futuro da escola pública. E ele está tirando todos os benefícios, que na verdade não são benefícios, são direitos, né, adquiridos. E ele, infelizmente, está acabando com tudo. Então, uma das coisas é a saúde mental do professor, por exemplo. Né? Agora ele vai ter que trabalhar muito mais tempo, mas e as condições que a gente vive na escola? Ninguém vê, né, a sociedade não percebe isso.
Então, assim, como que um professor vai chegar a 65 anos trabalhando, sendo que o estresse que a gente vive é tão grande que impacta na nossa saúde mental, vivemos abaixo de remédio, né? Não temos uma assistência à saúde, né? Então, assim, é todo um âmbito, não é só a classe dos professores que serão afetadas, é toda a escola pública. Hoje nós somos coagidos pelo governo a ter medo, a nos paralisarmos, né? A não lutar, porque o medo ele paralisa mesmo. Então, assim, é muita desunião, infelizmente, né? Nessa última movimentação que tivemos aí, menos da metade dos professores pararam, né? Embora ali a Assembleia decidiu pela greve, mas nem todos aderiram. O governo do Paraná, comandado pelo governador Ratinho Júnior, criou esta emenda constitucional paralela à reforma da Previdência, porque a proposta do governo federal não inclui servidores estaduais. A PEC foi publicada em Diário Oficial no dia 5 de dezembro, após sessões fechadas na Ópera de Arame. Para comentar as duas últimas reportagens que acabamos de assistir, recebemos no estúdio o presidente da PP Sindicato, Tércio Alves do Nascimento. Professor Tércio, muito obrigado por aceitar conversar conosco sobre esses assuntos tão importantes para a educação do nosso estado. Eu gostaria de começar perguntando a respeito do fim do ensino médio noturno, a proposta do governo. De que maneira ela vem a prejudicar os estudantes? Bom, nós gostaríamos de dizer assim que, relacionado a essa questão do ensino médio noturno, para nós, a PP Sindicato, ela é um problema muito sério. Porque o Estado acaba tirando o direito dos nossos alunos que trabalham, que geralmente têm uma ocupação durante o dia, de poder dar continuidade aos seus estudos. E a questão do ensino médio é muito sério, porque o aluno que estuda no período noturno, ele é um aluno diferenciado. Diferenciado justamente porque ele depende, digamos assim, de um posicionamento dos nossos próprios professores de maneira mais próxima deles, um atendimento mais no sentido mais personalizado mesmo, diferente do aluno diurno que tem o tempo todo do dia apenas para poder estudar. Este não, ele sai de casa cedo, chega muitas vezes direto para a escola, entende? E só retorna para casa ao fim da noite, né? Já cansado e tudo mais. E essa redução, ela nos assusta, é 1/3 praticamente do número de alunos matriculados no ensino médio. Quando o governo, na verdade, alega que tem mais de 17% desses alunos, no caso, né, são aqueles alunos que se evadem do espaço escolar, que o índice de evasão é muito alto, a tendência que nós entendemos que isso vir a acontecer só no período diurno é de aumentar. Vai aumentar o índice de evasão no período diurno, porque o aluno noturno é diferenciado dos demais. Então a gente vê isso com uma situação muito preocupante. E também, é lógico, para o governo ele está enxergando o lado econômico. A partir do momento que ele fecha um período noturno, a escola deixa de funcionar naquele turno, é menos professores, é um diretor auxiliar a menos, é a equipe pedagógica a menos. Nós também temos, digamos assim, os nossos agente 1 e agente 2 que deixarão de trabalhar, ou seja, ele está pensando em contenção de gastos. Como que nós faríamos então para combater a evasão escolar no período noturno? Bom, isso é muito complicado, não é tão simples assim, porque também depende da própria realidade deste aluno. Aonde ele mora, o que ele faz, qual a sua condição de vida. Então são vários fatores que permeiam essa realidade desse aluno trabalhador. Mas a escola em si, ela tem que partir para mobilizar esse aluno da importância dele continuar estudando. Isso perpassa tanto pela equipe pedagógica quanto pelos professores. E muitas vezes também pela própria família, que precisa estar incentivando, motivando para que esse aluno não venha desistir, né, do seu sonho, de buscar uma condição de vida melhor, justamente em razão da realidade que ele está vivenciando. Então nós entendemos que é necessário que esse aluno tenha todo o apoio. E o governo vem na contramão. Ao tomar essa decisão, essa atitude de acabar com o período noturno, ele está tirando esta condição do aluno trabalhador de estudar. Ou seja, nós entendemos que a tendência é que nós tenhamos um número ainda maior de pessoas que irão deixar de concluir o ensino médio no nosso estado. Nós tivemos recentemente a PEC, que propõe mudanças no sistema de previdência do estado. Eu gostaria de saber de você qual é a importância da atual mobilização que a PP Sindicato vem implementando.
A PEC, ela vai mexer, na verdade, digamos assim, na questão da estrutura, principalmente na qualidade de vida de cada trabalhador ou trabalhadora hoje, ou servidor do Estado, no nosso caso. Um exemplo, amplia-se a idade mínima, tá? Ou seja, no caso de uma professora que hoje se aposentaria com 50 anos de idade e 25 de contribuição, ela teria sua aposentadoria integral. Essa PEC, ela amplia de 50 para 57 anos. Entende? E não garante a aposentadoria integral. Tem mais esse detalhe. No caso do professor, ele aposentaria com 55 anos, né, de idade, vai para os 60 anos. Ou seja, também tem essa ampliação, mas também não traz, digamos assim, né, uma garantia de salário integral. E não é somente com quem está na ativa. Nós temos a questão dos aposentados, que passa a pagar também, digamos assim, a partir de 3 salários mínimos, né? Tudo que exceder a esse valor, ele vai pagar 14% de contribuição previdenciária. Que essa PEC também atinge os demais trabalhadores, estando na ativa ou não importa. A margem de contribuição previdenciária, ela vai, na verdade, passar de 11% para 14%. Então, a gente entende que isso é muito ruim. E o que a PP do sindicato tem feito? Buscar mobilizar a nossa categoria justamente para que ela faça um enfrentamento. E nós queremos dizer que, apesar de toda a dificuldade de mobilização, nós procuramos, digamos assim, nesse início, né, de mês de dezembro, quando chega no dia 2, por exemplo, né, em Curitiba, a gente buscou, na verdade, nos organizar, tanto que no dia 3 houve uma grande mobilização, houve uma ocupação na Alep, justamente para poder impedir mais esse desmando desse governo, que na prática não começa agora, começa lá em 2015, com 29 de abril. Ali, o governo do Estado já retira em torno de 150 milhões mês, né, para pagar outros servidores que eram pagos com recursos do Tesouro Estadual, passaram a receber do Fundo Previdenciário, que é de quem está na ativa hoje. O que nós podemos apontar como idiosincrasias desta mobilização atual para aquela de 2015, no sentido do engajamento dos professores? Nós vivemos um momento na nossa conjuntura política nacional extremamente preocupante no nosso país. Então nós temos aí também uma mudança de conjuntura. Até 2015, a gente ainda tinha possibilidade de fazer um enfrentamento, porque o governo buscava muitas vezes, né, respeitar a própria Constituição. O que nós temos visto de lá para cá, que existe um certo aparelhamento do próprio Estado, onde poder legislativo, executivo e o próprio judiciário estão juntos. Eu vou citar um exemplo muito simples do que aconteceu conosco agora nesse dia 3 de dezembro em Curitiba. Nós entramos, por exemplo, com um recurso, né, de inconstitucionalidade, né, dessa PEC, e nós não tivemos o retorno, digamos assim, da nossa própria justiça. No entanto, a partir do momento que nós ocupamos a Alep, em menos de 3 horas, nós já tínhamos lá, na verdade, uma liminar dando, no caso, a garantia ao próprio Estado de interdito proibitório de que nós desocupássemos aquele espaço. Eles procuram, digamos assim, uma alternativa, um plano B, indo para outro ambiente e colocam nas ruas em torno de 1.500 policiais no entorno da Ópera de Arame, justamente para impedir que o servidor público do Estado, né, pudesse estar lá fazendo a sua manifestação. Isso para nós também é prejudicial, é muito ruim. E outro exemplo prático dessa questão toda, dessas mudanças que têm acontecido de 2015 para cá, a gente percebe que nós não temos espaço na própria mídia. A mídia, de maneira mais aberta, principalmente essas que utilizam a bandeira branca, que recebe recursos, né, do próprio governo, elas não abrem espaço para que nós possamos dar a nossa opinião, a ponto de que a mídia acaba nos agredindo também, de certa forma. Por quê? Se nós vamos para a mobilização, o que acaba acontecendo nesse contexto todo? O professor desocupado, o professor baderneiro, o vândalo, é ele que está na rua. O herói é aquele que ficou dentro da escola, é aquele que continua trabalhando. Você veja bem que falta de sintonismo, digamos assim, na nossa luta. Então nós entendemos que de 2015 para cá, tivemos todas essas mudanças que prejudicaram muito, digamos assim, a luta
a resistência, né, do trabalhador e da trabalhadora. Porque quando ele fica dentro da escola é porque ele quer evitar justamente ser mais penalizado, como aconteceu em 2017, onde o governo do estado lançou as faltas prejudicando a carreira desse profissional na sua promoção, na sua progressão, e isso lhe trouxe prejuízos, né, financeiros. E esta entrevista completa você confere no Portal Periódico. Esta foi a última edição do Correspondente Local da turma de 2019, do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Com toda a produção realizada em apenas um dia. No ano que vem, o Correspondente Local estará de volta, mas com a turma de 2020.